uma tematização sobre as brincadeiras na quarentena, né, durante o ensino remoto. E é importante dizer que eu não conheço essas crianças, né? Retorno hoje para a escola e não tive contato ainda com elas. Eu não sei, né, de onde elas são, o que elas fazem, porque essas crianças entram para a escola, pelo menos as crianças do primeiro ano entram para a escola o ano passado, e essas crianças do segundo ano, em 2019, não eram minhas alunas, né, não eram meus alunos, então eu não os conheço ainda, né, espero conhecer agora que a gente está retornando aí para a escola, né, de uma maneira bem estranha. Então, a gente quis perceber e quis vivenciar com as crianças as brincadeiras que elas estavam realizando dentro de casa, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tematizou essas brincadeiras de março a setembro de 2020, quando a gente estava ali pensando na escola só relacionada ao ensino remoto, né? Então, não nessa bagunça que hoje a gente vê, abre, fecha, volta, não tem, não tem, número de aluno, enfim. Então, a gente começou a receber os registros dessas crianças através do Google Sala de Aula, e aí, aos poucos, a gente foi vendo o que elas faziam, né, junto com seus familiares, né. Então, esses registros chegavam, né, de diversas maneiras, chegavam através de desenhos, de fotos, né, de produção de vídeos, apareciam muitos familiares junto com as crianças fazendo as brincadeiras, e aí aparecem milhões de coisas bacanas, né, que a gente poderia tematizá-las todas, mas ali foi uma escolha que a gente fez de não selecionar uma para aprofundar, apenas pensar nesse momento de vivência, até porque a gente estava dando início ao ensino remoto, não sabia quais eram as condições que a gente tinha, enfim, uma escolha que a gente fez ali, né. Então, apareceu cantiga, corda, lutinha, pelúcia, bicicleta, dominó, uma infinidade de brincadeiras. E é interessante que, na medida em que os registros vinham chegando para a gente, essas brincadeiras dessas crianças, elas não se repetiam, né? Era sempre uma outra brincadeira. E aí, a gente tem uma primeira dificuldade, que é quando esses registros chegam só para mim, e eu não consigo pensar no que a gente podia estar fazendo ali para veicular esses registros das crianças, né? Então, eu acabo optando por baixar todos os registros no meu computador, elaborar vídeos para que todas as crianças pudessem ter acesso ao que aos colegas estavam vivenciando dentro de casa, né? E aí, até por conta de um desgaste bem físico, assim, e desse trabalho que é de baixar o material, de editar vídeo, de levantar para a internet, né, para subir para a internet, então eu acabo pensando num avatar que me ajuda, né, na qualidade e na produção desse vídeo, e até uma tentativa de tentar me aproximar mais das crianças, né, levando sempre em consideração que eu não as conhecia, eu não sabia de onde elas vinham, né, e aí, no decorrer dos registros, a gente começa a perceber como que as crianças vão fazendo as suas escolhas, como que elas vão negociando ali com os familiares, né? A gente consegue perceber que em alguns momentos elas mandam mensagens sobre o que elas estão sentindo, mandam mensagem para a gente, né? Apresentando seus animais de estimação, enfim. No meio do trajeto, começam a chegar crianças novas no Google Sala de Aula, e aí começa a virar uma bagunça naquela ferramenta, que as crianças começam a perguntar: professor, eu faço atividade 1, eu faço atividade 2, eu posso pular a atividade e ir para a 11ª, posso fazer a que eu achar legal, né? Posso escolher, o que eu posso fazer, né? Então, aí a gente resolve fazer a produção desse Padlet que eu estou utilizando para apresentar a tematização para vocês, e a ideia desse Padlet era fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês, né, das crianças poderem acessar e poderem percorrer o caminho, né, da nossa tematização, acessando os vídeos, vendo as produções das crianças, e não na ideia de, eu fiz atividade 1, eu fiz atividade 2, não, a ideia da criação do Padlet é que elas pudessem compreender qual era o caminho que a gente estava seguindo, né.
E o Padlet é legal que, se vocês repararem aqui, isso é inserido pelas crianças, né? Brincando com ursinhos, algumas caretas aqui, um desenho aqui que alguém fez e não chega nome, né? Então, as crianças começam a fazer parte também dessa produção do Padlet, né? Aparece um oi, prof, embaixo vai aparecer um menino brincando de skate, né? Ele insere essa foto dele na plataforma. Enfim, quando chega no 10º dia de isolamento social, primeiro a gente se dá conta de tanto tempo tinha passado até esse período, né? Mas mal a gente sabia o que viria pela frente, né? A gente resolve parar e perguntar para as crianças como elas estão, o que elas estavam fazendo, né? Como que elas estavam ali passando por esse momento de tremenda turbulência. E com 100 dias a gente, não vou lembrar a marca, mas eu me recordo que foi um momento bem difícil, onde a gente tinha batido uma marca de mortes, então foi um momento, assim, bem assustador para a gente, né, quando chegou nesses 100 dias de isolamento. Então a gente para e a gente pergunta para as crianças como elas estão, o que elas estão fazendo, né, o que elas estão pensando da pandemia, enfim, como elas estão se relacionando com essas questões de protocolo, né, de distanciamento, de uso de máscara, né, essa questão de não poder sair das suas casas, e aí elas começam a gravar vídeos, né, dizendo do que elas estão fazendo, o que elas estão achando dessa questão da pandemia, e é interessante que elas começam a dar dicas, né, de como que a gente pode levar esse momento mais de um modo mais tranquilo, né? E parece que criança é uma coisa louca, né? Elas quebram a gente, assim, né? Então foi um momento bem gratificante, assim, para não dizer bem emocional, bem emocionada, assim, para mim, receber essas mensagens delas. E aí tem uma que eu sempre vou dizer, ela me diz que eu poderia fazer yoga, né? Que eu poderia meditar, que eu poderia fazer yoga, que tranquilizava, né? Eu que sou uma pessoa super ansiosa, se eu fizesse yoga, eu batia a cabeça na parede, né? Aí eu falei, respondi isso para ela e a gente ficou ali um tempo conversando e ela me deu várias dicas, né? A tematização continua e aí chega um material de suporte, o Trilha de Aprendizagem, que é um material pedagógico produzido, né, por professores da rede, para ajudar nesse momento aí, numa maneira de ajudar o professor a produção da sua tematização, né? Primeiro a gente olha para esse documento, porque no início da tematização não existia esse documento, então ele chega no meio, a gente olha para o documento, faz uma análise ali do que tem, de quais são as informações que tem no documento, e aí a gente percebe que o documento ajuda a gente a tentativa de ampliar esses conhecimentos das crianças, quando o documento vai discutir, né, sobre a questão das brincadeiras dos familiares, né? Pensando nesse contexto que as crianças estavam com seus familiares agora, num número, né, de horas maior do que anteriormente, a gente achou interessante partir para essa atividade. Então, as crianças ali fizeram algumas entrevistas com seus familiares e produziram registros dessas entrevistas, né? Uma outra atividade que a gente fez na tentativa de ampliar o olhar das crianças, né, foi trazer para elas, né, as esculturas infantis de uma exposição da Sandra Guinlé, que fica ali na Faculdade de Educação da USP, e aí nessas exposições a Sandra, ela faz, né, representações ali com peças infantis, e aí foi interessante, porque tinha muitas dessas brincadeiras eram representadas e as crianças não sabiam quais eram, e aí os pais diziam para elas, né, então foi uma troca bem interessante. No final do nosso estudo, a gente propõe para as crianças, né, e seus familiares, um bate-papo, né, um encontro virtual, para a gente falar do que elas entenderam, do que elas vivenciaram, quais foram as coisas que elas sentiram durante a tematização, enfim, para a gente poder bater um papo com elas e com seus familiares, até para a gente conhecer um pouco, né,
E aí a gente tem no final aqui a criança e um familiar, né? A gente pediu para que o familiar permanecesse com a gente, até para a gente conhecer, porque em todos os registros que a gente via, essa participação das famílias é muito incisiva, assim, sabe? Em alguns registros me parecia até que era o próprio familiar que pedia para a criança fazer alguma coisa e aí registrava e enviava. A gente não sabia nem se as crianças estavam mesmo brincando ou se elas estavam pensando no nosso encontro para fazer aquela vivência, ou se era algo que o familiar ali tinha pedido, tinha proporcionado, né, tinha organizado, enfim. E aí foi legal que a gente discutiu bastante coisa, né, elas se apresentaram primeiro, disseram, né, que, que gostaria de ter feito o estudo de uma outra maneira, e aí a gente fecha essa fala. Eu tentei não me alongar, mas quem quiser dar uma olhada, sentar, ver os vídeos, ver o que as crianças